Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambra. E hoje nós vamos tratar de um tema muito premente nos dias de hoje e que pode ter uma grande influência no destino próximo do planeta, que é a inversão dos polos magnéticos da Terra. Há muita gente que está familiarizada com o magnetismo, que é um fenómeno que trata da atração e da repulsão de determinados materiais, normalmente denominados ímãs ou ferromagnéticos. E também há imensa gente que sabe que a Terra tem ela própria um campo magnético e mesmo aqueles que não o sabem, sabem que se pegarem numa bússola, o ponteiro da bússola vai apontar para norte, não sabendo eles que o ponteiro da bússola, quando aponta para norte, está a limitar a seguir as linhas de indução do campo magnético da Terra. Agora, o que pouca gente sabe é que esse campo magnético da Terra inverte frequentemente a sua própria polaridade. E quando eu digo frequentemente, falo do ponto de vista de uma escala cósmica de milhares de anos. Mas que, ao inverter a polaridade do campo magnético da Terra, essa alteração da polaridade tem normalmente consequências dramáticas e alterações muito profundas na superfície do planeta. E é, portanto, para entendermos que tipo de fenómeno é este e as consequências que daí podem advir, que nós vamos fazer o estudo do vídeo de hoje. E vamos começar exatamente pelo princípio, que é sabermos que fenómeno é esse, afinal, do magnetismo e como é que a própria Terra tem um campo magnético. Mas de onde nos vem então o conhecimento deste fenómeno do magnetismo? Tudo começou há muitos séculos atrás numa remota região da Grécia chamada Magnésia, quando um pastor que andava a pastorear o seu rebanho viu o seu cajado de ponta metálica ser atraído por umas misteriosas pedrinhas que existiam naquela região. Assim sendo, a região ficou então conhecida por Magnésia, que significa o lugar das pedras mágicas, e as montanhas de onde provinham aquelas misteriosas pedrinhas ficaram conhecidas por magnetite. E a magnetite é até hoje o mineral magnético mais antigo que nós conhecemos. Portanto, as propriedades magnéticas destes materiais, que muito simplificadamente nós vamos tratar apenas como ímãs, são já nossas conhecidas há muitos séculos. O primeiro a estudar com mais profundidade estas propriedades foi o famoso filósofo e matemático grego Tales de Mileto, ainda no século VI a.C. Mas nós sabemos igualmente que no ano 2000 a.C. os chineses já usavam as propriedades magnéticas destes materiais para a navegação e orientação. Mas o que são, afinal, estes materiais que nós vamos resumidamente tratar como ímãs? Ora bem, os ímãs são os objetos com propriedade magnética e têm sempre dois polos. Um polo norte, que aponta à respectiva direção, e um polo sul, que aponta à direção contrária. E os dois polos, tendo o magnetismo oposto, têm uma característica, é que os opostos atraem-se. E, portanto, o polo norte estabelece uma atração com o polo sul, que por sua vez o polo sul atrai igualmente o polo norte. Mas mais do que apenas estas polaridades, os ímãs têm igualmente uma característica muito importante, talvez até mais importante, é que os ímãs geram um campo magnético. E esse campo magnético é uma força que influencia todo o espaço e todos os objetos à sua volta. E influencia como? Influencia através de linhas de campo magnético que saem do polo norte em direção ao polo sul. E é através destas linhas de campo magnético que se dá a atração ou repulsão dos objetos à sua volta. Mas o magnetismo apresenta ainda outra propriedade muito curiosa. É que se nós dividirmos o ímã em duas partes, a parte correspondente ao polo norte vai desenvolver para si própria um polo sul e a parte correspondente ao polo sul vai desenvolver para si própria um polo norte. Portanto, cada um dos pedaços volta a desenvolver o polo oposto que, de alguma maneira, se atraem e vão criar de novo um polo magnético e linhas de campo magnético entre o norte e o sul em cada um dos dois pedaços, o que demonstra igualmente que o magnetismo tem igualmente propriedades fractais. E agora, que já definimos de uma maneira simplificada o que é um ímã e o que é um campo magnético, vamos prosseguir para o objeto do nosso estudo. Se nós abrirmos o globo terrestre como se fosse uma laranja, vamos encontrar quatro constituintes principais. Um núcleo interno sólido, formado de ferro e níquel, um núcleo externo líquido, formado pelos mesmos ferro e níquel, um manto, que é a camada mais larga, e a crosta, onde nós vivemos e que tão bem conhecemos. Ora bem,
Mas como a Terra tem ela própria um movimento de rotação, o que é que isso vai provocar? Vai provocar que este núcleo externo, líquido, formado de ferro e níquel, entra também ele em rotação. E, portanto, as partículas de ferro e níquel deste núcleo externo entram em colisão e em atrito com umas com as outras, energizando os seus íons. E o que é que isso vai provocar? Vai provocar precisamente a criação de um campo magnético. E assim sendo, a Terra funciona como um dínamo, criando para si própria um imenso campo magnético. E tal como vimos no caso dos ímãs, também a Terra possui então duas polaridades, um polo norte e um polo sul, que se atraem mutuamente e que têm as respectivas linhas de indução ou linhas de campo magnético. Mas voltando então atrás sobre aquilo que nós aprendemos sobre os ímãs, o que é que nós vimos? Nós vimos que os ímãs têm os dois polos antagónicos, o polo norte e o polo sul, que se atraem mutuamente e que as linhas de indução ou as linhas de campo magnético vão sempre do polo norte para o polo sul. Ora bem, quando nós dizemos que a bússola marca o norte, o que é que a bússola na realidade está a apanhar? A bússola está a apanhar as linhas de indução ou as linhas de campo magnético que se dirigem sempre do polo norte para o polo sul. O que se quer dizer que a bússola aponta para norte, na realidade ela está a apontar para o eixo que o norte atrai. E qual é o eixo que o norte atrai? É o polo sul. O que quer dizer que quando a agulha marca norte, ele está a mostrar a dinâmica que as linhas de indução, as linhas do campo magnético fazem em direção ao polo sul. E então nós temos uma situação muito engraçada. É que historicamente a Terra tem um polo norte e tem um polo sul. Geográficos, que não têm discussão. Mas em termos magnéticos, e a bússola ao apontar o norte está-nos a apontar não o norte geográfico, mas o sul geográfico, porque é para onde as linhas do campo magnético se dirigem. Nós, no norte, temos na realidade um polo sul magnético e no sul nós temos na realidade um polo norte magnético, que é o local de onde as linhas de indução, as linhas de campo magnético, vão encontrar o polo sul magnético, que se encontra precisamente na região do polo norte geográfico. Mas alguns de vocês devem estar a interrogar-se então. Se o polo norte geográfico está junto com o polo sul magnético e o polo sul geográfico está junto com o polo norte magnético, é isto a inversão dos polos? Quer dizer que o vídeo acabou e que podemos desligar? E eu respondo-vos, não podem desligar o vídeo porque isto não é a inversão dos polos magnéticos. Isto é a situação conforme nós sempre conhecemos os polos, ou seja, o polo sul magnético junto do polo norte geográfico e o polo norte magnético junto do polo sul geográfico. Nós, enquanto humanidade, sempre conhecemos os polos desta maneira. Mas então, o que é a inversão dos polos magnéticos? Ora bem, nós já vimos que existem no interior da Terra redemoinhos gigantes e que é a rotação destes redemoinhos que criam o campo magnético da Terra. No entanto, o movimento destes redemoinhos não são uniformes. O que quer dizer que também o campo magnético da Terra não é uniforme, nem é estático. O que isto quer dizer é que, não havendo uma criação uniforme do campo magnético, o campo magnético também não é uniforme. E nós neste momento sabemos que o polo sul magnético, por exemplo, todos os anos se desloca cerca de 40 km por ano em direção ao Ártico. O que é que isto significa? Significa que todos os anos a agulha da bússola se desloca um bocadinho mais no norte e, portanto, mudam e giram um bocadinho todas as outras direções. E sabemos igualmente que o polo sul magnético já se deslocou cerca de 2.500 km desde o seu ponto inicial. O mesmo acontecendo com o polo norte magnético, que fica no polo sul geográfico, também se deslocou 2.500 km na direção contrária. E como este é um movimento que acontece todos os anos e é um movimento uniforme, o que acontece é que com a continuação, o que nós vamos ter é que o polo sul magnético vai deslocar-se em direção ao polo sul geográfico e o polo norte magnético vai deslocar-se em direção ao polo norte magnético. E isto sim será a inversão dos polos magnéticos da Terra.
Através da análise à polaridade magnética de um elevado número de rochas correspondente a épocas remotas do planeta, os cientistas recolheram dados suficientes para chegarem à conclusão que nos últimos 5 milhões de anos o planeta tinha invertido por um número significativo de vezes a sua polaridade. No gráfico em questão, nós podemos ver que as zonas a escuro correspondem a épocas com a polaridade igual à que apresenta atualmente e nas zonas em claro com a polaridade inversa a que apresenta atualmente. Como se pode ver pelos registros históricos, a periodicidade da inversão dos polos magnéticos é tudo menos regular. Apesar disso, os cientistas apontam por uma periodicidade entre os 200 e os 300 mil anos para que essa inversão possa acontecer. Como a última inversão conhecida, a inversão de Brunhes-Matuyama, aconteceu há cerca de 780 mil anos, isso significa que a próxima inversão ou já devia ter acontecido ou estará muito perto de acontecer. O que nós sabemos é que há cerca de 41 mil anos deu-se uma inversão parcial, conhecida como o evento Lachamps, que não se concretizou, ou seja, foi uma inversão que regrediu a si própria. Ela durou apenas 440 anos e depois demorou outros 250 a voltar ao seu estado inicial. Mas as consequências que ela deixou no planeta foram perfeitamente devastadoras. E precisamente na altura em que aconteceu esta inversão parcial, nós assistimos à extinção dos Neandertais, à criação das calotes glaciares na América do Norte e à extinção completa da megafauna da Austrália e da Tasmânia. Mas alguns de vocês devem estar a interrogar-se: como é que é possível que, pela simples inversão de uns polos magnéticos, possa advir tanta destruição e tanta devastação ao planeta? Ora bem, para respondermos a essa pergunta, nós vamos ter que fazer uma pequena viagem de 150 milhões de quilómetros ou de 8 minutos à velocidade da luz, até atingirmos a estrela mais perto de nós, o nosso Sol. O Sol é uma estrela com uma massa muito superior à Terra, cerca de 330 mil vezes a massa da Terra, o que gera uma gravidade bastante superior à gravidade da Terra. O Sol é constituído basicamente por hidrogênio e hélio, mas devido à sua gravidade maciça, os átomos de hidrogênio, que são fortemente comprimidos, acabam por se transformar em átomos de hélio. E durante esta transformação dos átomos de hidrogênio em átomos de hélio, nós temos cerca de 1% de perca de massa. Ora bem, nós podemos dizer 1% é muito pouca massa, mas para uma estrela tão maciça e com uma massa tão grande como o Sol, 1% representa uma enorme quantidade de massa. E como desde Einstein que nós sabemos que a energia equivale à massa vezes a velocidade da luz, este 1% de massa corresponde a uma quantidade incrivelmente grande de energia. Algo que nós aqui da Terra visualizamos apenas como luz e calor. Mas isso é o que nós visualizamos aqui da Terra, porque na realidade o que se passa na superfície do Sol é que o Sol está continuamente a soltar jatos de plasma, e esses jatos de plasma são formados por protões, eletrões e neutrões que são expulsos do Sol à velocidade da luz e que se deslocam pelo espaço à velocidade da luz. E estes jatos de plasma na superfície do Sol correspondem às explosões de milhares de bombas atómicas simultâneas. E, portanto, estes materiais são expulsos do Sol à velocidade da luz com a força de milhares de bombas atómicas simultaneamente e vagueiam pelo espaço à velocidade da luz até atingirem a Terra. E o que é que eles encontram quando atingem a Terra? Exatamente, encontra o nosso campo magnético que faz toda essa radiação solar defletir e impede que ele entre diretamente no planeta Terra. Ora bem, mas como funciona então o nosso campo magnético? Quando estes ventos solares, estas tempestades solares, viajam pelo espaço cheio de partículas carregadas a alta velocidade e se aproximam do planeta, eles são defletidos pelo nosso campo magnético e impedidos de atingir a superfície do planeta, onde causariam uma destruição absolutamente avassaladora. Essas partículas são, portanto, defletidas ao longo do nosso campo magnético e depois são atraídas pelo Polo Norte e pelo Polo Sul e são visíveis naquele fenómeno que nós conhecemos no Polo Norte como auroras boreais e no Polo Sul como auroras austrais. Portanto,
o campo magnético da Terra funciona, no fundo, como uma armadura que nos protege das perigosas radiações dos ventos solares e das tempestades solares. Mas se é assim que o nosso campo magnético funciona em circunstâncias normais, como é que ele funciona então quando se dá uma inversão dos polos magnéticos da Terra? Segundo estudos realizados pelos cientistas baseados em dados recolhidos no passado, durante uma inversão dos polos magnéticos, o campo magnético da Terra pode ficar reduzido a apenas 10% da sua dimensão habitual. Quer isto dizer que a armadura que normalmente nos protege dos ventos solares, das tempestades solares e de outros detritos cósmicos e que os impede de atingir a superfície do planeta, fica reduzido a 1/10 da sua dimensão habitual. Eu diria mesmo que alguém que durante esse período com uma bússola tentasse orientar-se, dificilmente encontraria o norte magnético do planeta. Ora bem, e o que é que nós sabemos mais? Sabemos que, segundo a média já detectada pelos cientistas da inversão normal dos polos magnéticos, a inversão até já devia ter acontecido. O que quer dizer que nós estaremos muito perto ou na iminência dela poder vir a acontecer. Mas nós sabemos também que todos os anos os polos magnéticos já estão a deslocar-se 40 km por ano na direção oposta. O que quer dizer que parece que detectamos já um movimento em que essa inversão está a ter um começo. E vemos igualmente que o campo magnético da Terra tem diminuído 5% todos os anos. O que é que isto tudo nos parece mostrar? Parece-nos mostrar que, embora uma inversão magnética possa decorrer às vezes até durante um período de 1000 anos, mas já aconteceu durante a Terra que esse período foi bastante encurtado. O que nos parece provável é que, neste momento, estamos a viver um período em que essa inversão, com todos estes sinais conjuntos, está de facto numa fase inicial de gestação. Como é evidente, ninguém sabe exatamente o que é que aconteceu há 780 mil anos atrás, a quando a última inversão completa dos polos magnéticos da Terra. O que nós sabemos é que durante a última inversão parcial, que aconteceu há 41 mil anos atrás, quando se deu a cedência do campo magnético, tanto os ventos cósmicos como as tempestades cósmicas conseguiram atingir de facto a superfície do planeta. E através de vários estudos realizados em rochas vulcânicas e magnéticas, os cientistas chegaram à conclusão que durante este período a camada de ozono foi completamente destruída e tempestades elétricas, ventos solares e auroras boreais se espalhavam um pouco por todo o planeta. A luz ultravioleta conseguiu igualmente penetrar a nossa atmosfera e formaram-se calotes de gelo onde nunca existiram e deu-se início a uma nova era glaciar. E foi igualmente por esta altura que se deu a extinção dos neandertais e de toda a megafauna que era por essa altura bastante abundante no planeta. Mas existe, no entanto, outro facto muito curioso. É que os primeiros vestígios fósseis e as primeiras artes rupestres em grutas estão datadas precisamente de há 41 mil anos atrás, o que significa que talvez os nossos primeiros antepassados tenham procurado refúgio para toda esta autêntica calamidade, para todo este autêntico cataclismo que acometeu o planeta, portanto tenham procurado refúgio nessas grutas e aí se tivessem mantido por tempo indeterminado a salvamento até que o planeta recuperou o seu campo magnético e eles puderam então sair das suas grutas para ir conquistar a Terra. Visto isto, e sabendo de antemão as consequências que a inversão dos polos magnéticos tiveram no passado, o que é que podemos nós, enquanto humanidade, esperar de uma próxima inversão dos polos magnéticos, quer isso aconteça no nosso tempo de vida ou não? É evidente que nós, enquanto humanidade, estamos nesta altura muito melhores equipados e preparados para sobreviver aos desafios que uma nova inversão podia colocar-nos, muito mais do que os neandertais ou muito mais do que os nossos primeiros antepassados, tiveram que se refugiar em grutas e aí permanecer durante muito tempo para conseguirem sobreviver. Mas, por outro lado, a nossa sociedade atual, muito baseada na informática, muito baseada numa rede elétrica, muito baseada num sistema de satélites que dirigem tudo em termos informáticos, em termos elétricos, da maneira como nós nos comunicamos com os outros e com o mundo em geral, como é que todo esse sistema vai sobreviver a uma pane elétrica, uma pane informática pode advir do colapso do campo magnético da Terra e da entrada dos ventos solares e das tempestades solares na nossa atmosfera e na superfície do planeta? Será que isso não implica que nós podemos eventualmente voltar a uma nova pré-história sem acesso a nada destas comunidades e a nada destas tecnologias
a que nós nos habituamos e sem as quais aparentemente não conseguimos sobreviver? Estaremos, portanto, a falar, tal como no passado, de um novo começo? Estaremos a falar de um novo fim? Estaremos a falar de ambos simultaneamente? É disso e de muito mais que nós vamos falar no próximo vídeo, precisamente das consequências que nós, enquanto humanidade, podemos ter que enfrentar quando e se esta nova inversão magnética acontecer no nosso tempo de vida. Entretanto, despeço-vos de todos vocês com muito amor e carinho. Até o próximo vídeo do canal Sombra. Bom dia a todos.